Seja mais uma vez bem-vindo a este canal Patrícia Costa Cozinha Comigo para mais uma receitinha maravilhosa. Hoje nós vamos fazer a receita do pavê de bis com morangos. Gente, quem que não gosta de bis e quem que não gosta de morango? E ainda juntando essas duas coisas, né, esses dois elementos num pavê, fica muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita na tua casa. Para fazer essa receita, nós vamos precisar de uma caixinha de chocolate bis, aquele chocolatinho, que eu já piquei ele todo assim, ó, picadinho, tá? Eu só reservei 3 bis, 3 chocolatinhos para fazer a decoração no final, tá? Então a gente tem aqui uma caixinha de chocolate bis, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de morangos picadinhos também, que eu já deixei picadinhos, e eu separei aqui, olha, alguns morangos também eu deixei inteiros, ó, pra gente usar na decoração, tá? Essência de baunilha, uma colherzinha que a gente vai usar, 2 colheres de amido de milho, 500 ml de leite integral e algumas bolachinhas maisena, mas não são muitas, porque ela só vai dar a basezinha do pavê. As camadas a gente vai fazer com o bis e com os morangos, tá bom? Então, para começar, a gente vai colocar os ingredientes na panela para fazer o creme no fogo. Só queria dizer que eu deixei separada esta vasilha retangular, que ela dá mais ou menos o tamanho do doce que a gente vai estar fazendo hoje, tá bom? Então aqui na panela eu vou começar colocando o leite, só que eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar metade do leite, tá vendo, ó? A outra metade eu deixo para dissolver as 2 colheres de amido de milho, ó. Então você coloca na outra metade dele frio, né? Temperatura ambiente mesmo. E você já mistura as 2 colheres de amido de milho aqui no restinho desse leite que você deixou aqui a metade, né? Pra que não junte aquelas bolinhas e porque é mais fácil dissolver aqui numa vasilha menor do que numa vasilha grande, né? Então aqui já dissolvi, tá bem dissolvidinho, ó. Agora a gente então coloca o leite com amido de milho já dissolvido. Vamos colocar o creme de leite. O leite condensado. Lembrando que eu tô colocando tudo na panela antes de levá-la pro fogo, né? Nós estamos colocando aqui antes do fogo, tá? Vamos raspar bem, né? E uma colher da essência de baunilha. Então, eu já vou usar essa colher aqui, ó. Não precisa ser a colher cheia, tá? Ali algumas gotinhas, ó, da essência de baunilha, tá bom? Mistura tudo, né? E aí sim, depois que você misturou tudo bonitinho, você leva então pro fogo pra cozinhar o nosso creme. Então, vamos pro fogo agora. Bom, aqui no fogão não tem segredo. Você vai ligar o fogo e aí você vai mexendo agora o seu creme até ele engrossar e ele vai começar a borbulhar. Você continua mexendo o seu creme até ele formar aquela consistência bem cremosa mesmo, sabe? Quando engrossa. Então, vamos continuar agora mexendo. Olha só que lindo que tá agora o nosso creme. Ele já ferveu, já engrossou, já está levantando bolinhas, né? E você, depois que ele entrar nesse processo de fervura, você pode até abaixar o fogo e você fica por mais uns minutinhos, né? Mexendo assim ele pra cozinhar bem o amido de milho, né? Pra ficar bem gostosinho mesmo, tá? E aí você percebendo, né, que ele já tá, olha que consistência linda que ele tá vendo, ó? Ele tá grossinho, né? Já levantou as bolinhas. Se você deixou ele ali passando por esse processo, então o creme já está pronto. E agora a gente vai montar o nosso pavê. Então agora, para montar o nosso pavê, nós vamos começar colocando assim um pouquinho só do creme, bem pouquinho mesmo,
apenas para forrar a sua vasilha, fazer ali uma camadinha bem fina, né? Para você começar a colocar. E nós vamos começar fazendo uma camada de bolachinha. Ela vai ser a base do nosso pavê, tá? Então eu vou colocando aqui as bolachinhas no fundo da nossa vasilha, apenas pra gente colocar aí a primeira camada do creme, tá? Bem fácil de montar esse pavê, gente, e fica uma delícia. Você precisa provar esse pavê aí na sua casa. Então, olha, muito simples. Eu fiz uma camadinha com as bolachas, tá? Bem simples. Agora, então, eu vou colocar uma camada de creme, assim, generosa, tá? Aí você pode espalhar bem, assim, essa primeira camada de creme por cima das suas bolachinhas, tá? E aí você distribui bem, né, para que pegue em todas as partes do seu pavê. Em cima dessa camada de creme, nós vamos colocar a camada de bis, né? Então, olha só como que tá a nossa vasilha, ó. Eu cobri as bolachinhas com o creme, tá? Agora, eu vou então jogar aqui por cima esses bis, esse chocolatinho bis que a gente já deixou picadinho, distribuindo assim aleatoriamente aqui na vasilha, né? Pra pegar em todas as partes aqui do nosso pavê, tá? Essa camadinha de bis dá um saborzinho gostoso do chocolatinho mesmo no meio do seu doce, tá bom? E aí você espalha bem pra que todas as partes, né, peguem um pedacinho de chocolate, que daí fica bem gostosinho, né? Eu tô usando o chocolatinho bis, mas você pode usar o chocolatinho que você tiver aí, se tiver de outras marcas na sua cidade, tá? Então olha como que ficou a camadinha de bis, tá vendo? Eu não viro muito porque o creme tá molinho, mas dá pra perceber, né? Por cima, mais uma camada de creme, tá? Então aí você espalha bem o creme por cima desses chocolatinhos, pra ficar uma coisa bem gostosa, né? Aí agora a gente vai fazer mais uma camadinha da bolacha para segurar o creme para colocar o morango. Então vamos lá. Aí a gente põe as bolachinhas, vai distribuindo, né? Conforme você vai tendo sim o espaço aí, tá? Em seguida, você vai, em cima dessas bolachinhas, você vai colocar os morangos, tá? Que você já deixou picadinhos, né? Então, as bolachas, elas vão meio que separar a camada de morango da camada de bis, né? E aí você vai colocando também, distribuindo. O gostoso, gente, é que o morango, ele é azedinho. E aí você vai encontrar o azedinho do morango com o docinho do bis, do creme, né? Isso aqui fica uma maravilha, muito gostoso. Então eu coloquei os morangos, olha como que ficou, tá vendo? Né? A camadinha de bolachinhas com os morangos por cima. E agora eu vou finalizar colocando todo o creme que eu tenho aqui pra terminar a última camada, né? E vou fazer então depois a decoração. E aí você joga então esse creme por cima dos morangos, vai distribuindo, né? Pra ficar uma coisa bem uniforme. Aí você ajeita mais ou menos pra esconder a camadinha dos morangos, né? Ó, você meio que distribui assim pra igualar certinho.
Mas olha só que coisa deliciosa, né? Então, a última camadinha, olha, ficou assim. Ficou, até dá uma parecidinha assim nos morangos, mas ficou então o final do nosso pavê. Agora eu vou levar ele para gelar e no final, depois que ele já estiver geladinho, a gente faz a nossa decoração com os morangos e os chocolatinhos que a gente reservou para decoração, tá bom? Bom, gente, o doce ficou na geladeira, ficou bem geladinho. Ele ficou lá por aproximadamente 3 horas, olha só, tá até durinho aqui agora, né? E ele ficou então, olha, com a última camadinha que a gente fez. E agora, então, vamos fazer, o doce tá pronto já, né? Mas vamos fazer uma decoração para ficar caprichado, bonito, né? Você pode colocar várias coisas em cima aqui desse pavê. Se você quiser fazer uma ganache de chocolate, jogar por cima, você pode fazer. Se você quiser fazer um chantilly, colocar aqui branquinho, você pode fazer também chantilly, decorar com morangos, né? Hoje eu optei por colocar um coquinho ralado, porque eu tenho um pouquinho de coco ralado aqui. Então eu vou jogar esse coquinho por cima, fazendo assim um acabamentozinho aqui. Simples, né? Mas também saboroso, porque o coquinho ralado ele dá um leve saborzinho, né, de coco. Aí eu coloquei então essa camadinha aqui de coco ralado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já ficou bonitinho, né? Já enfeitou. E aí eu deixei alguns morangos que eu apenas cortei no meio pra gente decorar. Então você pode fazer aí do seu jeito, do seu gosto, né? O que você achar legal. Se você tiver muitos morangos pra enfeitar ou só alguns, você vai fazendo mais ou menos, né? Pra ficar uma coisa assim bonita, uma coisa caprichada, né? Que é legal também a gente fazer assim com esse capricho, que as pessoas, elas não comem apenas com o paladar, elas também comem com os olhos, né? E eu peguei 3 chocolatinhos bis e cortei eles no meio, no sentido, né, do reto, assim, aqui. E aí ele ficou mais fininho e eu vou estar colocando eles aqui também pra dar uma decoradinha, ó, pra ficar bonitinho, né? E aí assim a gente finaliza o nosso prato. Então eu tô fazendo desse jeitinho, se você quiser fazer de um outro jeito, você também fica aí à vontade pra sua decoração. O importante é você fazer bem caprichado, as pessoas, né, olharem pro visual do seu doce e falarem, nossa, como ela caprichou, olha que bonito que ficou, tá vendo? Eu coloquei assim. Você pode colocar de outro jeito, você pode, né, ou então só colocar o coco ralado. O mais importante é o sabor, né? E a gente ter feito isso com muito carinho, com muito capricho para nossa família. Então agora eu vou cortar um pedacinho do doce, do pavê, para você ver as camadinhas e a textura dele, como que ficou. Então vamos cortar aqui o cantinho, pra gente ver como que ficou o nosso pavê. Olha que bonito, né? Ó, nosso pavê. Então você vê que ele tem as camadinhas. Olha que legal, ó. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, né? Ele tem as camadinhas assim, ó, da bolacha, do bis e dos moranguinhos no meio, tá vendo? E aqui tá a decoração por cima, né? O morango que eu coloquei. Enfim, gente, esse é o nosso prato de hoje, a nossa sobremesa de hoje. É uma receita divina, não tem erro. Fica muito boa a combinação dos morangos com o chocolate bis. Eu espero que você tenha gostado dessa receita e a gente se encontra aqui na nossa próxima receita, no nosso canal. Até lá!